Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Começa agora mais uma viagem e vamos andar pelos 5 continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, recebemos o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo hoje aqui em estúdio, numa semana muito preenchida e com muitos temas para discutir. Olá, bem-vindo. Bem-vindo. Sim, é verdade. Olá a todos. É um prazer também estar aqui presencialmente. Mas sim, realmente é uma semana muito rica. No fundo é um bocadinho uma espécie do início do ano letivo. Eu também comecei o ano letivo na semana passada, mas aqui é o início, digamos, do ano diplomático, do ano político internacional com este encontro da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que marcar o ponto, no fundo. Exato, muitos dos líderes vão lá marcar o ponto e enfim, pôr a conversa em dia com os seus colegas. E houve quem fizesse mais do que pôr a conversa em dia, já lá vamos. Vamos precisamente começar pela Assembleia Geral da ONU, com destaque para o discurso de Donald Trump. Mas antes disso, Bruno, o que é que se pode dizer destes 80 anos da ONU e numa altura em que há muita indefinição sobre essa mesma organização, porque é que ninguém sai? Bem, essa é uma questão interessante. Para quem tiver interesse, digamos, num argumento um bocadinho mais elaborado, eu publiquei hoje na coluna aqui no Observador um textinho sobre isso, mas no fundo, por um lado é este marco importante, são 80 anos, ou seja, são 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, já falámos disso várias vezes, tivemos várias paradas em Moscovo, em Pequim, etc. Também são os 80 anos das Nações Unidas, não é por acaso, ou seja, as Nações Unidas surge, aliás, se virem, digamos, as primeiras linhas da Carta das Nações Unidas, basicamente a explicação para a criação das Nações Unidas é esta ideia de evitar o flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida, na vida de quem estava vivo em 45, tinha de facto criado uma destruição terrível. Estamos a falar de dezenas de milhões de mortos, quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, no fundo, qual é que é a missão básica das Nações Unidas? Porque é que ela continua a existir e porque é que não saem os Estados, apesar de desde o início haver muitas queixas sobre o funcionamento das Nações Unidas? Eu acho que muitas dessas queixas, uma parte dessas queixas são queixas justificadas, tem a ver com o facto de, por exemplo, continuar a haver guerras, mas, por exemplo, como eu explico também nessa coluna, as Nações Unidas foram pensadas para evitar guerras entre Estados. As guerras convencionais e, sobretudo, grandes guerras entre Estados, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido mais restrito, as Nações Unidas não se saíram assim tão mal. Não tivemos uma Terceira Guerra Mundial, até ver, obviamente aí também ajudou esta coisa do equilíbrio de terror nuclear, o facto das grandes potências agora serem potências nucleares e, portanto, terem um incentivo muito grande a evitar um choque direto, mas a verdade é que, mesmo em termos dos conflitos armados, mais de 80% não são guerras entre Estados, são, no fundo, guerras no interior de Estados, são guerras intraestatais, guerras civis, mesmo que muito internacionalizadas. Isso não é o tipo de conflito que a ONU foi feita para, digamos, evitar, porque lá está, são atores não estatais. A ONU é um clube de Estados, não é? E, portanto, mesmo que haja um forte envolvimento de Estados, muitas vezes é nesta zona cinzenta, são guerras indiretas, guerras por procuração, portanto, os Estados dizem que não estão bem envolvidos. E, portanto, tudo isso realmente torna mais difícil a prevenção desse tipo de conflitos, e eu acho que culpar as Nações Unidas por isso não é inteiramente justo. Agora, há muitas coisas que realmente merecem crítica, por exemplo, e nas próprias Nações Unidas não faltam autocríticas, relatórios, propostas de reforma. Coisas como as missões que nunca mais acabam, no Líbano, no Congo, por exemplo. Temos uma missão desde 2000 no Congo, uma missão de paz num país que esteve sempre em guerra até agora. Mas lá está, Donald Trump também se gabou de que acabou com 7 conflitos, um deles é este no Congo, agora o conflito continua, não é? Portanto, mesmo a potência mais forte do mundo tem dificuldades em acabar com este tipo de conflitos. Para não falar da promessa que garantiu que ia acabar com a guerra da Ucrânia ainda antes de ser presidente, não é? Num dia. Exatamente. Mas pronto, aí realmente o conflito na Ucrânia é um conflito que seria mais, digamos, daqueles que era suposto as Nações Unidas prevenirem. Qual é o problema? Mas também o que é que explica que os Estados não saiam? O problema é que, lá está, tal como em tudo o que tem a ver com o direito internacional, com a ordem internacional que nós temos é uma ordem de Estados
que depende, no fundo, dos Estados fazerem o que é suposto fazerem, de se autopoliciarem, de se autolimitarem, ou de se limitarem uns aos outros. As Nações Unidas dependem, em última análise, as Nações Unidas não têm tropas, nem têm um orçamento, nem têm impostos. Depende sempre, em última análise, da boa vontade dos Estados-membros, de cooperarem entre si, de cooperarem com as Nações Unidas. E em muitos casos não é isso que acontece, a começar pelas grandes potências, a começar pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que têm não só um voto, mas um veto decisivo, e que de facto era suposto serem os garantes da ordem internacional, e em alguns casos, em demasiados casos, não são. Isto, no entanto, este sistema, que é muito criticado e muito criticável, tem uma vantagem, que é, significa que alguém como Donald Trump ou Vladimir Putin tem um grande incentivo a não sair das Nações Unidas. A União Soviética, por exemplo, fez uma birra em 1950, deixou de ir ao Conselho de Segurança. O resultado foi os Estados Unidos conseguiram aprovar um mandato para legitimar o envio de tropas para a Coreia do Sul para combater a invasão comunista, a invasão da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, porque o embaixador soviético não estava. Portanto, de facto, há aqui um incentivo grande das grandes potências se manterem por causa disso. Não querem perder o veto, mesmo Donald Trump não quer perder o veto, certamente. Uhum. E as pequenas e médias potências, países como Portugal, é uma oportunidade, apesar de tudo, terem um pouco mais de visibilidade para as suas preocupações, de procurar influenciar a agenda global, nomeadamente, por exemplo, com as eleições periódicas para o Conselho de Segurança. Portugal quer voltar a ser eleito para um novo mandato no Conselho de Segurança, como membro não permanente, e, portanto, mesmo para as pequenas e médias potências, que também se queixam muito das injustiças do sistema, apesar de tudo, há aqui alguma vantagem em manter este fórum, este palco, digamos, global de diplomacia permanente, não só pública, e isso não deixa de ser importante. Estamos aqui a discutir vários discursos, portanto é uma oportunidade para os líderes de facto exporem a uma audiência global quais são as suas prioridades para o próximo ano, mas depois em encontros muitas vezes informais também, às vezes discretos, encontrarem-se com adversários, com inimigos, algo que é muito mais difícil num outro contexto e que aqui se torna de repente muito fácil, sobretudo neste grande encontro de setembro, nesta Assembleia Geral, digamos, plenária de setembro, que marca lá está, o início do ano político ou diplomático global. Uhum. Nós já falamos aqui de Donald Trump, já lá vamos ao discurso, mas antes, Bruno, uma pergunta sobre a ordem dos discursos. Porquê é que Lula da Silva falou primeiro? Não é por ordem alfabética, apesar de tudo há alguns países com A, não é? Que começam Sim. por A, portanto a Áustria, enfim, a Austrália, portanto não é por aí, o Brasil está próximo do início, digamos, da ordem alfabética, mas por tradição, e isso, digamos, passa a ser assim, a regra passa a ser assim desde 1955, nos primeiros anos, portanto nos primeiros 10 anos, no fundo era um pouco voluntário, e o Brasil geralmente voluntaria-se para ser o primeiro. Isso não é assumido oficialmente, porque não haveria propriamente, digamos, uma forma de oficializar isso, mas é um pouco uma compensação. O Brasil, desde o início, se queixou de que não estava e devia estar como membro permanente no Conselho de Segurança. Uhum. Diga-se, os Estados Unidos até apoiaram essa ideia, mas não houve grande entusiasmo dos outros membros permanentes, e em particular da União Soviética barra Rússia, que achava que o Brasil estava demasiado alinhado com os Estados Unidos. Mas de facto foi uma espécie de compensação informal, e de facto essa tradição depois consolidou-se, e portanto por regra é primeiro o Brasil, enfim, primeiro o secretário-geral, depois o Brasil é o primeiro país a falar, e depois a seguir os Estados Unidos na qualidade de país anfitrião, mas portanto não é os Estados Unidos o primeiro país a falar, mas sim o Brasil, e é por regra assim todos os anos. Agora sim, Bruno, vamos então abordar o discurso de Donald Trump. Esteve cerca de 1 hora a falar, o recomendado são cerca de 15 minutos, ou seja, a diferença aqui é notória. Um discurso muito egocêntrico, várias declarações fortes, muitas delas muito contestadas. Que destaques é que trazes aos 5 continentes, Bruno, sendo que aqui acaba por haver muito por onde escolher? Sim, eventualmente demasiado, mas realmente há também aqui que ser justo com Donald Trump. Ele muitas vezes... enfim, aqui ainda tinha a desculpa aparentemente do teleponto não estar a funcionar. As Nações Unidas já agora alegam que isso era uma responsabilidade americana. Os americanos insistem em levar o seu próprio teleponto, mas ele mesmo quando tem teleponto muitas vezes começa a improvisar e portanto demora muito mais tempo do que o que estava previsto. Mas é verdade que isso não é invulgar, ou seja, há outros líderes, enfim, desde o Fidel Castro ao Gaddafi, etc., que ainda se prolongaram muito mais. Portanto, as Nações Unidas, lá está, até nisto,
não podem impor regras, não é? Recomendam os 15 minutinhos, mas se os líderes quiserem falar mais tempo, falam. E, portanto, realmente foi isso que aconteceu. Enfim, tivemos aqui coisas para todos os gostos. Eu destacaria, talvez, algo que explique alguns dos anticorpos de Donald Trump em relação às Nações Unidas. Não é só o globalismo, que é algo que os seus ideólogos do trumpismo, nesta linha mais nacionalista, usam muito para atacar instituições como as Nações Unidas. Esta ideia de que devia haver aqui alguma atenção, não apenas aos nossos interesses nacionais, mas também, no fundo, aos interesses do conjunto da humanidade, etc. Esta ideia do globalismo que ele refere, mas, por exemplo, ele refere que as Nações Unidas recusaram uma proposta que ele fez de renovar o edifício no tempo em que ele era um empresário da construção em Nova Iorque. A sede das Nações Unidas é em Nova Iorque, e ele aproveita para dizer: e estão agora a pagar o preço com escadas rolantes avariadas, e já agora eu tinha posto mármore e vocês têm aqui um produto de segunda qualidade que se chama terrazzo, que eu não sei o que é, mas portanto, até esse nível de detalhe, digamos, imobiliário ele chegou. Eu acho que aqui o que é mais relevante, no fundo, é confirmar isto, até contrastando com o seu primeiro discurso no primeiro mandato. Donald Trump aqui não fez nenhumas cedências. No primeiro discurso ainda quis dizer que os Estados Unidos estavam comprometidos com a ordem internacional, com a cooperação, com a ajuda ao desenvolvimento. Aqui não há nenhuma cedência desse tipo. É um discurso, digamos, trumpista puro. Esta ideia de que, muito pouco diplomática e pouco vulgar nesse sentido, nos discursos das Nações Unidas, mas também acontece com outros líderes, mas os vossos países are going to hell, portanto, basicamente uma mensagem sobretudo para os europeus, por causa do excesso da imigração, não fecharem fronteiras, como eu estou a fazer nos Estados Unidos. Os vossos países estão a entrar numa situação de crise terrível, mas, portanto, no fundo, é esta ideia de Donald Trump usa as Nações Unidas para passar esta mensagem, que é: o trumpismo é uma agenda, em certo sentido, nacionalista, mas também global. Ou seja, se quisermos, propor aqui uma espécie de internacional nacionalista, não é? Portanto, para quem tivesse dúvidas, parece-me evidente que se confirma esta ideia de que no segundo mandato Donald Trump vai ser muito mais assertivo a tentar promover noutros países, nomeadamente na Europa e na América Latina, líderes alinhados com as ideias trumpistas. Líderes que explicitamente dizem: Donald Trump é o nosso guia, ele é que tem razão e nós devíamos seguir uma agenda, um programa muito parecido ao programa trumpista. Está à procura de um legado e também de um prémio Nobel da Paz. Sim, não deixou de referir a questão das tais 7 guerras, já falámos aqui disso no programa anterior. Há vários problemas com essa definição. Algumas não são guerras, outras não acabaram. Em todo caso, acho muito bem que Donald Trump continue empenhado em usar o poder americano para prevenir ou para acabar com conflitos. O meu problema, como falámos aqui várias vezes, é que muitas vezes ele faz isso de uma forma muito errática, muito ad hoc, com pouca preparação, e depois os resultados são de facto muito efêmeros, muito frágeis. Mas acho que é bom que ele realmente tenha esse objetivo. Isto, apesar de tudo, também mostra já agora que, apesar de todas as declarações de desinteresse em relação à Europa, na verdade, Trump e os trumpistas têm muito interesse pela Europa. Querem alguma validação, o Prémio Nobel é o exemplo paradigmático disso, alguma validação pela velha Europa, e também querem manter alguma influência na velha Europa. A questão aí é que isso é feito sobretudo nesta ideia de um alinhamento ideológico completo com o trumpismo. Ora, mesmo na direita europeia, há muita gente que resiste a essas ideias, e portanto a questão é se Donald Trump vai no fundo comprar aqui guerras, tensões, para procurar influenciar a política interna destes Estados. De um modo geral, isso não é uma... historicamente não é algo que seja muito bem sucedido, não é? É muito difícil um Estado interferir na política interna de outro Estado com grande sucesso. Muitas vezes há grandes anticorpos, mesmo, por exemplo, um exemplo conhecido é o Obama na questão do Brexit. Na Grã-Bretanha, ele deixou muito claro que era contra o Brexit. Isso foi usado, no fundo, pelos promotores do Brexit para dizer: os norte-americanos não têm nada que vir aqui. O Nigel Farage, que agora é um grande entusiasta de Donald Trump, vir dizer como é que a Grã-Bretanha deve fazer as coisas, mas na altura usou isso para, no fundo, apelar ao sentido nacionalista ou nacional, e usar isso, no fundo, para favorecer o Brexit. Bruno, nós no tempo que resta desta nossa primeira parte vamos ainda falar sobre a Palestina. Vários países, incluindo Portugal, reconheceram o Estado esta semana, no início desta semana. Ainda assim, Mahmoud Abbas foi impedido de ir até à sede da ONU, em Nova Iorque. O que é que isto nos diz, Bruno?
Bem, o que nos diz é que, numa questão crucial na definição de um Estado soberano, porque quando se fala realmente quando se fala de haver um governo, não é? Esse ser um dos critérios fundamentais para reconhecer um Estado. Do que estamos a falar é de um governo plenamente soberano, ou seja, plenamente independente. Obviamente não estamos a falar de um governo municipal, por exemplo. Uhum. O problema na Palestina é exatamente esse, é que de facto existe uma autoridade política reconhecida, mas ela não é plenamente soberana e, portanto, numa coisa tão simples como um outro critério de reconhecimento, que é ser capaz de manter relações diplomáticas com outros Estados, a Palestina depende, no fundo, sempre da boa vontade de Israel. Portanto, neste caso, ou de outros Estados, neste caso não se verificou nem da parte de Israel nem da parte dos Estados Unidos, portanto, ele de facto não teve visto, não foi autorizado a ir, e mesmo esta chamada de vídeo aconteceu porque Israel, no fundo, permitiu que essa chamada acontecesse. E, portanto, tudo isto mostra como realmente esse reconhecimento, enfim, tem este problema de base, que é não altera a realidade no terreno. Não vai tornar uma realidade um Estado soberano da Palestina. Israel falou sobre isso e disse precisamente isso. Exatamente. Do meu ponto de vista, tem este problema adicional, que é a ideia de que, em muitos casos, os países europeus, em particular, dedicam-se mais à retórica do que à prática, ou seja, no fundo, isto são mais palavras vãs, que depois vão ser cobradas, no sentido de dizer a Europa não está a ser consequente, não está a conseguir concretizar aquilo que prometeu. Ora, o problema disso é que, como é que se faz? Quer dizer, sem haver um acordo entre as partes, sem haver aqui uma pressão, mesmo económica, muito mais séria sobre Israel, sem haver uma pressão económica muito mais séria, eventualmente, dos Estados Árabes do Golfo, que fizeram estas promessas de investimento bilionário nos Estados Unidos, não vejo muito bem como é que a situação no terreno vai mudar. Uhum. E nós, Bruno, entretanto, vamos fazer aqui uma curta pausa. Nossa primeira parte fica por aqui. Já voltamos com a segunda parte do 5 Continentes, é logo depois das notícias. Estamos de regresso aos 5 Continentes, contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. E Bruno, na primeira parte estivemos a falar sobre a Assembleia Geral da ONU, sem esquecer também a questão da Palestina. Nesta segunda parte, Zé, começamos pela Ucrânia. Até porque há uma aparente mudança de posição por parte de Donald Trump depois de alguns encontros em Nova Iorque. Bruno, que situação é esta? E é mesmo assim uma mudança de posição clara de Trump? Bem, aparentemente sim, pelo menos na retórica, ou seja, Trump encontrou-se, por exemplo, com Zelensky, à margem desta Assembleia Geral. Isso é algo que é muito importante, que acontece muito nas Nações Unidas, estes encontros bilaterais ou em formatos variáveis, aproveitando que há muita gente que de repente está concentrada ali no mesmo sítio. Também se encontrou com Macron, por exemplo, com o presidente francês, e depois realmente vem dizer isto. Eu estou a citar: eu penso que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está numa posição de combater e ganhar e inclusive de recuperar, no fundo, o território perdido para a Rússia. Ora, isso realmente é uma mudança radical de posição. Lembramos-nos todo aquele encontro dramático na Casa Branca em que basicamente Trump está a dizer a Zelensky, de forma muito pouco diplomática, você não tem condições para ganhar isto e, portanto, tem de reconhecer essa realidade. Mas ele também nos tem habituado a isto, ou não? Esta constante troca de posições, de argumentos, não é? Ou seja, esse é o problema. O problema é não que... é confiável. O que isto mostra é que realmente Donald Trump muitas vezes muda de posição. Muda de posição depois de falar com um determinado líder. Ou seja, a conversa que teve no Alasca estava muito mais próxima da narrativa russa, não é? Depois de se encontrar com Putin. Agora está muito mais próxima da linha dos europeus ou de Zelensky. Portanto, vamos ver se isto é uma mudança, digamos, que vai durar, ou se é uma mudança, digamos, que tem muito a ver com este contexto de encontros em Nova Iorque, em que, nomeadamente, Putin não estava, e estava o líder da Ucrânia e outros líderes europeus. Sobretudo, aqui, o que eu acho que é importante sublinhar é que isto não corresponde a um empenho dos Estados Unidos em que isto aconteça. Isso sim seria uma grande mudança, ou seja, não estamos a falar do retomar da ajuda militar em grande escala, estamos basicamente aqui a ver Donald Trump, nisso há continuidade, a insistir que isto é uma questão para os europeus, sobretudo, resolver. Quase como um passar de pasta, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, a ideia é, se os europeus se empenharem em comprar mais armas americanas e pagarem-nos por isso, se calhar até conseguem vencer a guerra na Ucrânia.
Em todo caso, eu acho que talvez corresponda, acho que certamente corresponde a uma irritação crescente de Trump com o facto de Putin não lhe dar aqui nenhuma margem para declarar algum tipo de vitória diplomática. Pelo contrário, a situação continua a piorar no terreno. Não há de facto nenhum sinal de que a Rússia esteja minimamente empenhada num processo negocial. E, por outro, também, provavelmente isso tem de dar mais margem àqueles setores na administração, por exemplo, Marco Rubio ou o general Kellogg, que são geralmente vistos como um pouco mais uma linha dura, ou mesmo o senador Graham também, que é alguém próximo de Trump, no sentido de dizer a Ucrânia até está a conseguir, por exemplo, destruir muitas refinarias russas. Trump é muito sensível a essa ideia de que, no fundo, pode vender mais petróleo ou gás natural norte-americano e a Rússia deve vender menos. Portanto, os ucranianos estão ativamente a ajudar nesse sentido. E, portanto, acho que tudo isso provavelmente ajuda a explicar um pouco esta mudança de postura, esta ideia de que a Ucrânia pode ser, afinal, mais eficaz e que a Rússia é menos fiável do que, eventualmente, Trump estaria a pensar. Portanto, talvez estejamos a ver aqui uma certa mudança, mas com todos esses cuidados, que a Donald Trump muda muito de posição. Exato. E não há, sobretudo, aqui o que é muito importante, não há uma mudança no sentido que os Estados Unidos não se vão empenhar em termos financeiros ou militares em ajudar a Ucrânia a conseguir, de facto, mudar a situação no terreno. Atenções redobradas sempre para essas posições de Donald Trump. Entretanto, vamos aqui falar sobre os incidentes que envolvem a Rússia e o espaço aéreo de outros países, até porque esta questão começou no dia 9 deste mês. Falámos disto inclusive aqui no 5 Continentes, quando o espaço aéreo da Polónia foi invadido por drones. Entretanto, também a Roménia, Estónia e Dinamarca tiveram aqui problemas semelhantes. E Bruno, fala-se em ataques híbridos em zonas da zona cinzenta e tudo isto parece muito confuso. Que análise é que fazes do que é que está aqui daquilo que está aqui em cima da mesa, mais propriamente? Bem, muito brevemente, até porque já falámos disso aqui algumas vezes, mas no fundo acho que isto confirma aquilo que eu aqui fui prevendo, que é, sem uma resposta muito robusta da NATO, e tem havido alguns sinais no sentido positivo, por exemplo, a Polónia a ameaçar vamos abater aviões russos, talvez por acaso os incidentes não tenham sido, deixou de haver incidentes na Polónia, pelo menos para já. Isso é muito mais difícil nos Bálticos. Os Bálticos não têm a sua própria força aérea, portanto, no fundo, teria de ser um outro país a assumir, digamos, o ónus de abater um avião russo. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas temos declarações que não me parecem... Portanto, as declarações do primeiro-ministro polaco parecem-me no sentido certo. As declarações, por exemplo, do oficial general americano mais sénior na Europa, do SACEUR, Supreme Allied Commander, portanto, no fundo, o responsável da estrutura de comando NATO na Europa, não me parecem muito úteis, no fundo, dar a ideia de que há aqui um receio de que abater um avião é uma coisa muito séria. Bem, nós sabemos isso, mas o problema todo é, às vezes há que passar uma mensagem robusta para evitar precisar agir no terreno, fazer realmente isso, abater realmente um avião. Portanto, acho que isso confirma que estas mensagens equívocas e pouco robustas não ajudam. E por isso temos a multiplicação destes incidentes, com a Rússia continuamente a testar sistemas defensivos e também a resposta política diplomática ocidental. Por outro lado, e como dizes, realmente está aqui quase quando estamos a falar de zona cinzenta, quase por definição estamos a falar aqui de conceitos um pouco confusos. É com isso que a Rússia joga. O que quer dizer isto de ações na zona cinzenta? No fundo, é a ideia de um Estado que não quer arriscar um choque militar direto e, portanto, vai fazendo ações que são ações que estão abaixo desse limiar, que não são uma invasão em grande escala e que depois seja impossível negar, mas que são ações que pode sempre dizer não somos nós, são drones desconhecidos, ou não somos nós, ou somos nós, mas é um acidente, o piloto entrou na zona, no espaço aéreo, mas foi engano, ou não é verdade, porque isso do espaço aéreo, enfim, como o nome indica, é uma fronteira que não é física no terreno, portanto é uma fronteira meio virtual, portanto pode sempre dizer não, vocês estão a ver isso mal, e portanto é sempre jogar, de facto, nesta zona cinzenta para provocar perturbação, para mostrar que há aqui uma capacidade da Rússia de perturbar, de afetar negativamente os interesses dos países europeus que estão a apoiar a Ucrânia, sem arriscar, de facto, uma resposta que seja mais custosa para a Rússia, porque a Rússia também não tem assim tantos aviões a jato de última geração, eles são muito custosos, portanto também não quer, à partida, arriscar que haja o abate desses aviões. Mas, portanto, não é uma questão, digamos, de déficit ou deficiência de análise, é mesmo deliberadamente procurar estar nesta zona de confusão, nesta zona cinzenta, para ter ganhos sem ter os custos de uma ação militar mais aberta. Bruno, temos uma pergunta de um ouvinte, o José Craveiro, quer saber quem financia a reconstrução da Ucrânia e da Palestina, sendo que há uma nova posição da Alemanha sobre este tema.
Sim, agradeço muito ao José Craveiro. Realmente é uma questão muito pertinente, porque num conflito prolongado a questão das finanças é crucial, ou seja, no fundo, quem é que tem a capacidade económica de financiar um esforço de guerra ao longo de anos é crucial para vencer uma guerra que dura vários anos. E de facto, portanto, essa questão é uma questão crucial. Pode-se definir até como o centro de gravidade, nomeadamente do conflito na Ucrânia. Quem é que vai conseguir resistir economicamente mais tempo? A Rússia, por exemplo, tem, no fundo, empenhado grande parte do seu orçamento, tem feito esforços económicos enormes para conseguir manter este esforço de guerra. Será que isso é sustentável a prazo? E, obviamente, a Ucrânia só consegue fazer isso muito com o apoio ocidental. E, portanto, o que é aqui a nova posição, nomeadamente da Alemanha, do chanceler alemão, é vir claramente dizer nós vamos usar os bens russos que estão congelados na Europa e, desejavelmente, é a posição da Alemanha também noutros países membros do G7, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, etc. Vamos usar esses bens, que são centenas de milhões de dólares ou de euros, vamos usar esses bens para apoiar a Ucrânia, evitando um confisco direto através desta ideia das reparações. Ou seja, quem é que vai pagar? Bem, à partida, a Rússia está a cometer uma guerra de agressão. As Nações Unidas foram muito claras, a Assembleia Geral a dizer isso. Portanto, uma guerra de reparação de a história agressão. costuma dizer-nos isso também. Os tratados de paz mostram que o agressor paga a fatura. À partida, é esse o princípio. Portanto, vai pagar reparações para, no fundo, subsidiar, financiar a reconstrução do país que destruiu. Qual é que é aqui o problema? É que não há nenhum sinal que a Rússia vá fazer isso ou que aceite isso no futuro. Mas, no fundo, isso permite aos países europeus dizerem isto não é simplesmente um confisco, digamos, uma nacionalização que podia criar problemas em termos de legalidade, enfim, de riscos jurídicos, mas no fundo, nós vamos usar estes bens como garantia deste empréstimo a custo zero, portanto, no fundo, é entregar, chama-se empréstimo, mas é dar dinheiro à Ucrânia, e a Ucrânia só pagará quando receber reparações da Rússia. Obviamente, se a Rússia não pagar essas reparações, há um argumento para dizer, bem, a Rússia não paga, mas devia pagar, a Ucrânia também deveria pagar, mas enfim, no fundo vamos anular, as coisas anulam-se. Portanto, não havendo reparação russa, vamos cancelar o empréstimo e na prática esses bens passam no fundo da Rússia para a Ucrânia e passam já numa altura em que realmente a Ucrânia está com dificuldades financeiras crescentes. Alguns especialistas dizem que dentro de algumas semanas é preciso realmente resolver esta questão e, portanto, parece-me que há aqui uma resposta de alguém que não sou eu, mas com bastante mais peso, a principal economia europeia, a Alemanha, à pergunta do José Craveiro. Em relação à Palestina, muito brevemente, a ideia que está a ser circulada é, no fundo, como parte de um pacote com envolvimento dos países árabes moderados mais ricos, nomeadamente dos países do Golfo, haver uma presença militar árabe, mas também haver um financiamento muito substancial dos países árabes e não ser aquilo que tem sido o costume até aqui, que geralmente são os europeus. Os europeus que são sempre acusados de não apoiar a causa palestina, não terem nenhuma importância para a causa palestiniana, como vimos aqui há uns meses atrás, quando se pôs a questão de suspender a ajuda, nomeadamente à Agência das Nações Unidas, que garante os serviços públicos básicos na Palestina, educação, saúde, etc., percebeu-se que grande parte desse financiamento era feito pelos países europeus. E, portanto, esperemos que desta vez, apesar de tudo, haja um contributo maior de países árabes muito ricos, cada vez mais ricos, nomeadamente os países do Golfo. Isso não pode servir só para fazer investimentos, digamos, em torres que batem os recordes a nível global, também tem de servir para ajudar alguma coisa a outros árabes, neste caso os árabes palestinianos, numa situação de grande dificuldade. E Bruno, o José Craveiro não foi o único a enviar-nos uma pergunta, também o Rui Melo, um dos nossos ouvintes mais atentos e mais assíduos aqui do 5 Continentes, também nos deixou uma questão. Esta semana pergunta se um assassinato político pode ter um impacto destabilizador no sistema. Dá o exemplo da morte de Franz Ferdinand, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, mas esta semana, também a propósito, tivemos o funeral do ativista Charlie Kirk, que rendeu aqui várias atenções, um pouco por todo o mundo. Bem, é uma questão muito interessante. Portanto, o exemplo do arquiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand em alemão, não é? Uhum. Que do fundo era o herdeiro do trono, se quisermos era uma espécie, o equivalente hoje seria, digamos, o vice-presidente, por exemplo, do Presidente dos Estados Unidos. Uhum. Portanto, era alguém que estava à beira de vir a assumir o poder no Império Austro-Húngaro e que realmente dá origem à Primeira Guerra Mundial. Mas são circunstâncias, há vários aspectos específicos. Aí há um envolvimento direto de outro Estado, neste caso da Sérvia.
Há o facto da Áustria-Hungria ser uma grande potência, mas uma grande potência muito vulnerável, que se sente muito vulnerável e, portanto, sente que tem de demonstrar força na reação a esse ataque. E depois temos aquele sistema de alianças intrincado, que no fundo significa que todas as grandes potências fazem parte de um bloco de alianças à escala europeia, que leva a que, no fundo, a guerra aquilo que podia ser uma guerra entre dois Estados, no fundo se vai tornar numa guerra europeia e depois até inclusive numa guerra global. Portanto, isso são circunstâncias que, à partida, vamos esperar que não se repitam assim tão facilmente, ou seja, no fundo, o equivalente seria, no fundo, vamos imaginar um atentado contra o Presidente dos Estados Unidos, enfim, tivemos 2, como sabemos recentemente, mas não por um norte-americano, enfim, com causas pouco claras ou que têm a ver com a política americana, mas alguém que pudesse ser claramente ligado a um Estado hostil aos Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer, o Irão. Aí eu acho que haveria eventualmente um risco muito sério de haver uma retaliação militar, neste caso contra o Irão. Apesar de tudo, depois há esta questão, seria preciso não apenas isso, mas também que o Irão tivesse uma série de alianças que levassem esses Estados a querer entrar numa guerra com os Estados Unidos, ou seja, e aí tivemos um teste, digamos, recente, há poucos meses, há poucas semanas. A própria Rússia, por exemplo, ou a China têm parcerias estratégicas com o Irão, mas deixaram muito claro que não se iam envolver num conflito com os Estados Unidos ou com Israel quando houve esses ataques contra o Irão. Portanto, que havia limites a essa solidariedade. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, podemos ter aqui um mínimo de otimismo no sentido de dizer, até por causa da questão nuclear também, das grandes potências hoje serem potências nucleares, há aqui um incentivo muito forte a evitar essa escalada para uma guerra direta entre grandes potências, como resultado, por exemplo, de um incidente, de uma crise deste tipo. Mas essa hipótese não pode ser completamente afastada. Eu acho que o que é mais provável, infelizmente, o que é um risco mais sério, o caso do Charlie Kirk, por exemplo, nos Estados Unidos, é, eventualmente, no fundo, conflitos internos, ou seja, esses assassinatos poderem levar, digamos, a uma escalada de violência política de um lado e do outro, que possa levar realmente a situações muito sérias, não de uma guerra civil convencional, mas de uma escalada muito séria de violência política no interior de certos países, certos Estados. Por exemplo, acho que nos Estados Unidos há esse risco. Isso não é inevitável, não é certo, mas esse risco existe. Fica aqui a resposta então à pergunta do Rui Pedro Melo, a quem agradecemos de novo ter enviado essa pergunta. Bruno, vamos avançar até à Ásia e para o país em destaque. Hoje é o Nepal, que na história recente teve protestos de jovens que resultaram numa mudança de governo radical. Bruno, qual é que é a importância deste país num território muito montanhoso e qual é que é o seu histórico na geopolítica mundial? Bem, o Nepal é um país muito interessante, que é criado basicamente nas suas fronteiras atuais entre meados do século XVIII e o início do século XIX, por uma dinastia Gurkha, portanto um dos grupos étnicos com uma grande tradição guerreira nesta região dos Himalaias. Portanto, como referias, é um estado que se destaca por ter 4 dos maiores picos, dos picos mais altos do mundo, inclusive o Everest. É um estado encravado, mas que funciona aqui, tem uma função muito importante, digamos, de estado tampão, a ligar ou a desligar, no fundo, dois colossos da Ásia, que são a China e a Índia. Portanto, se os nossos ouvintes olharem para o mapa, é fácil identificar. Isso é um país que, enfim, tem à volta de 20 milhões de habitantes, e, portanto, é um estado que tem grandes dificuldades económicas, um Estado com um grande histórico também de corrupção, portanto é o Estado mais pobre do Sudeste Asiático, com exceção do Afeganistão, e isso é o que explica mais diretamente esta crise. Ou seja, basicamente houve uma enorme expectativa com o derrubo da monarquia em 2006, uma insurreição até maoísta. São os maoístas que agora estão no poder, mas basicamente o que estes jovens dizem é: não mudou nada com a República, não mudou nada com os maoístas. Há uma grande coligação até com o Partido do Congresso, que era tradicionalmente dominante. Mas há um desejo de voltar à monarquia? O que temos é uma oligarquia corrupta. Não há, aparentemente, quem substituiu, digamos, o primeiro-ministro é uma juíza, pela primeira vez uma mulher, aliás, a liderar o governo no Nepal, que é vista como muito forte contra a corrupção. Portanto, a ideia de muitos destes jovens parecia ser evitar até o risco de uma restauração da monarquia, mas a ideia, no fundo, é: queremos um governo que não seja corrupto, queremos um governo que aposte no desenvolvimento para todos,
Isso não é, no entanto, fácil. Ser um Estado encravado tem grandes custos, tem grandes problemas. O Nepal depende muito do turismo. Ora, o turismo e problemas internos, conflitos internos, violência interna não jogam muito bem. Portanto, é realmente uma economia muito frágil e desse ponto de vista, realmente o desafio é grande para este novo governo interino. O que é interessante é aqui uma espécie de dinâmica asiática, uma espécie de primavera asiática, no modelo da primavera árabe. Estes jovens foram muito inspirados pelo exemplo, sobretudo do Bangladesh, que é um país também desta zona do Sudeste Asiático, onde aconteceu exatamente isto, uma revolta juvenil que acaba por derrubar a Sheikh Hasina e ir buscar alguém que é, digamos, da sociedade civil, o Mohamed Yunus, que ganhou o Prémio Nobel, aliás, por causa do microcrédito. Portanto, parece ser um bocadinho esse o modelo e há até especulação de que isto pode ter impacto noutras regiões da Ásia. Por exemplo, em Timor-Leste houve também manifestações contra a compra de automóveis, de uma nova frota automóvel, digamos, para a elite governativa de Timor-Leste. Em todo caso, eu diria o problema com estes modelos da primavera é que a primavera árabe acabou num inverno, digamos, ou de conflitos armados ou de novos regimes autoritários. Portanto, vamos ver se no Nepal o desfecho é um bocadinho mais feliz do que isso. Mas é realmente um Estado que tem aqui um papel importante. Certamente a Índia e a China está a prestar muita atenção ao que está a acontecer aqui, não tanto pelas dinâmicas internas, mas pelas eventuais implicações na política externa, evitar que haja uma excessiva aproximação ao outro lado, não é? Bruno, já só temos tempo para mais um tema. Vamos nos manter ainda assim na Ásia, até porque a China abdicou do estatuto de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Pergunto-te se isto era expectável de acontecer e que leituras é que podemos fazer deste caso. Bem, a China, no fundo, adota aqui uma postura que é dizer que quer manter esse estatuto, digamos, porque faz parte muito da sua linha dizer que é o líder dos países em desenvolvimento, do sul global, mas não vai usar esse estatuto, ou melhor, não vai usar, digamos, as cláusulas mais favoráveis que esse estatuto lhe dá nas negociações comerciais, nas negociações na Organização Mundial de Comércio. O que é que isto significa? Muito pouco, porque não há negociações comerciais praticamente, sobretudo não no quadro da Organização Mundial de Comércio. Portanto, é mais um gesto um pouco simbólico, no fundo, uma tentativa da China dizer, ao contrário dos Estados Unidos, nós até sacrificamos os nossos interesses próprios em nome do bem geral, embora isto seja em grande parte um sacrifício um bocadinho virtual. Como eu digo, não há negociações em que estes termos pudessem ser aplicados, que estejam em cima da mesa. É mais uma jogadazinha de marketing. Exatamente. Bastante Bruno, hábil. Temos ainda tempo antes do final deste episódio do 5 Continentes para escutar a tua recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes? Vou sugerir, tendo em conta o tema de destaque hoje, um livro do Paul Kennedy, que existe em tradução portuguesa, que também é uma vantagem, O Parlamento do Homem, a História das Nações Unidas. Já tem mais de 10 anos, mas é talvez a melhor história breve, sintética, da criação e depois do funcionamento das Nações Unidas, também com discussão sobre o que é que se pode mudar, o que é que funciona mal, o que é que se pode mudar. Portanto, para quem tem algum interesse, para quem ainda tem algum interesse nas Nações Unidas, acho que vale a pena, e para quem eventualmente tem uma visão mais crítica, acho que também ganha em informar essa visão. Não faltam aqui aspectos em que podem ser criticados nesta longa história de 80 anos das Nações Unidas, e até o Paul Kennedy vai um pouco mais atrás e explica um pouco a origem deste tipo de organizações multilaterais, falando da Sociedade das Nações e até outros esforços anteriores. Parlamento dos Homens. Exatamente. Parlamento do Homem. Isso. Nós ficamos por aqui nesta edição do 5 Continentes. Já sabe que pode fazer como o José Craveiro e o Rui Pedro Melo, enviar-nos perguntas através do e-mail ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis estará cá na próxima semana para responder a tudo, se assim for o caso. Bruno, um grande abraço e até ao próximo sábado. Obrigado, boa semana. Foi um enorme gosto. Obrigado.